não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, aí é que você vai ter que entender que a sua história, ela vai ter que ter um desvio. Mas para emendar lá adiante. Quer dizer, você vai ter que absorver elementos que são totalmente heterogêneos. Agora, se você quiser aliviar esta tensão, aí está acabado. Acabou a brincadeira. Porque essa tensão, ela é a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, você tem um projeto, você tem um plano, e você tem em volta os elementos antagônicos. Tá certo? Às vezes você pode estar numa situação tão primitiva, que os materiais que você precisa para construir a sua vida ainda não existem. Eles precisam também ser individualmente construídos um a um. Isso pode acontecer. Às vezes não é tão difícil assim. Mas, agora reparem que nos seus próprios necrológios, se vocês estão fazendo esse curso de filosofia, porque isso tem algo a ver com o que vocês querem ser quando crescer. Então isso quer dizer que a aquisição de uma certa habilidade filosófica é um elemento básico para você realizar o que você quer ser. Não é isso? Mas, por outro lado, na filosofia também há elementos que são estranhos ao que você quer ser. Que não tem nada a ver com aquilo. E que vão parecer te desviar do caminho, mas não vão desviar. Quando isso acontecer, se isso acontecer, por exemplo, nós podemos empacar em certos problemas técnicos filosóficos por meses. Pior ainda, esses problemas podem nos chegar numa linguagem estranha, que parece muito distante das nossas preocupações, dos nossos objetivos pessoais. Então aí você pode sentir que está totalmente deslocado dentro da filosofia. Mas isso aí será um engano. Tudo que a filosofia pode te dar vai ser útil para realizar a sua vida. E o que não for, simplesmente será esquecido no devido tempo. Vamos ver mais algumas perguntas. O Luiz Humberto Verdini Machado pergunta: de que maneira esse exercício de nos colocarmos em um ponto de vista da universalidade para julgarmos a nós próprios assemelha ao ideal spinoziano de ver as coisas, a vida subespécie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade? Ela difere, por um lado é parecido, porque você vai de fato olhar as coisas sob a categoria da eternidade, da universalidade do absoluto, mas, e aí você será spinoziano, mas nós temos que ser também anti-spinozianos, por quê? Porque nós vamos valorizar a experiência concreta, individual, momentânea, que Spinoza desprezava totalmente. O caso de Spinoza é um caso, vamos dizer, de demência extremada, demência genial, de certo modo, onde o indivíduo nega a particularidade e se quer se colocar permanentemente num plano de universalidade, como se somente daí existisse a verdade. Olha, a universalidade para nós só existe como uma abstração. Universalidade concreta só Deus tem. Então, isso quer dizer que o espinosismo é uma fuga do mundo da realidade para o mundo da universalidade abstrata.
E é por isso que os rabinos ficaram loucos da vida com ele. Porque aquele Deus do Spinoza é um Deus abstrato, não é um Deus vivente, que tenha a ver com a sua experiência de todos os dias. Entendeu? Então, nós temos que fazer aquele ponto onde Spinoza cortou, onde ele rompeu, chegando a proclamar que o conhecimento por experiência nada nos ensinava, que só a razão pura, lidando nas altas esferas da universalidade, pode nos dar a verdade. Aonde Spinoza rompeu, que nós vamos ter que juntar, porque para nós não estamos interessados em verdades universais, nós estamos interessados em verdades universais incorporadas na realidade sensível, particular, imediata. Ou seja, não é qualquer verdade, é verdade na realidade. Senão não é verdade, senão é apenas símbolos escritos da verdade. Que nem o sujeito dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que você quer dizer com isso? Falar, não sei. Então você crê em palavras apenas. Então você é um fundamentalista no sentido do Eric Fegel. Você pega um símbolo, tá certo? E se apega a ele como se ele fosse o objeto da crença. Está compreendendo? E quando eu digo, olha, hoje em dia praticamente todo mundo é fundamentalista, é porque eu vejo que as pessoas não sabem quebrar os símbolos verbais que elas usam para reencontrar ali dentro os elementos de experiência real. Então, significa que elas não estão falando de coisas, não estão falando de realidade, estão apenas falando de palavras. É o cambalache, estão trocando uma palavra por outra palavra. Então, que diferença faz? Tá entendendo? Muitas vezes, depois de alguns anos desse exercício de cambalache, né, a pessoa se desilude com a busca da verdade, fala, não existe verdade, é tudo subjetivo, é tudo escura pessoal. Sim, para quem faz este jogo, de fato, você acaba caindo na melhor das hipóteses, você cai no relativismo total, nada mais importa. Fala, claro, nada mais importa de tudo aquilo que você falou. Tudo o que você diz não tem importância nenhuma. Então tudo vale a mesma coisa ou tudo não vale nada. Agora, não posso dizer que seja o mesmo daquilo que eu estou dizendo. Porque eu tenho o teste da realidade, meu filho. Eu sei que as nossas palavras jamais acertam dizer as coisas como elas são. Porque nós dependemos da nossa própria memória. Eu uso uma palavra que eu estou acostumado a usar há anos. Por qualquer palavra. Acabei de usar a palavra democracia. Cada vez que eu for usar aquilo, eu tenho que puxar do fundo da memória a experiência para saber se eu estou falando ainda de alguma coisa real ou se eu estou apenas jogando com símbolos. Se você não tem esse laço de realidade, é como a inflação na economia, em que o dinheiro não corresponde, o valor do dinheiro é só uma coisa escrita no papel, mas não corresponde à riqueza efetiva nenhuma. E se você for trocar aquilo por bens, você vê que não tem nada, não significa nada. Tá certo? Então, não permitir a inflação do pensamento, fazer com que os símbolos das palavras carreguem sempre o seu lastro de experiência, deve ser um esforço permanente. Se você deve fazer isso não só com você, mas deve exigir que os outros a façam. Levando sempre em conta, é claro, a dificuldade verbal que a pessoa possa ter. Às vezes ela não sabe dizer aquela experiência. Tá certo? Mas com o tempo você vai aprender a perceber se ela tem ou se ela não tem. Se ela está falando de alguma coisa real, reconhecível, ou se é somente o flatus vocis. Tá certo? Em geral, o flatus vocis aparece na continuação da conversa. Pelo que você diz em seguida, você vê que ele mesmo não leva a sério aquilo que ele disse antes. Tá certo? Então, por exemplo, eu citei agora mesmo um artigo do Alberto Dines. O Alberto Dines estava falando mal das pessoas que comparam várias ditaduras, dizendo que umas são mais aceitáveis, outras são menos aceitáveis. Isso é um horror, não se pode comparar, isso é desumano, etc, etc, etc. Eu digo, tá bom. Só que no parágrafo seguinte, ele começa a falar de Cuba. Ele diz, os jovens cubanos derrubaram o tirano Batista, né? Mas ainda hoje eles estão longe de ser uma democracia. Então você veja, por um lado, um cara é um tirano, e o outro são jovens, bem intencionados, que ainda não chegaram à democracia. Isso é uma gradação, está estabelecendo uma comparação. Ora, na comparação objetiva,
o governo atual de Cuba é infinitamente pior do que o do Batista. No Batista havia oposição agindo. Em Cuba não tem oposição, não pode ter. Né? Cuba de Fidel Castro chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo, coisa que na cabeça do Batista nem passou. Então, não é que o senhor Alberto Dines não gosta de fazer comparações. Ele finge que não gosta, mas ele faz, só que ele escolhe o pior. Então, para ele poder amar o pior, né, e preterir o menos ruim, o que ele faz? Ele tem que fazer de conta que não está fazendo comparação. Então, é claro que o que ele fala, vamos dizer, da democracia absoluta é tudo besteira, é tudo bobagem, é tudo um disfarce verbal para ocultar o quê? Uma preferência irracional indefensável. Está entendendo? Então, como é que podemos ter uma discussão intelectual com uma pessoa assim? Falando, não posso ter uma discussão intelectual com quem não tem intelecto, meu filho. Com quem não tem um espírito presente. Com quem tem apenas uma máquina de falar que foi colocar na sua boca, tá entendendo? Sua mãe ensinou você a falar, não devia ter feito isso jamais, tá entendendo? Então tem uma máquina de falar, você fala. E quer que eu discuta isso? Eu falo, não posso discutir meras palavras. O que eu posso fazer com meras palavras é mostrar que elas não dizem nada. Eu não posso para discutir a sua ideia, preciso que você tenha alguma, meu filho. Então é que nem um amigo meu que dizia, o fulano me convidou para trocar umas ideias, mas eu não quis não, porque eu ia sair perdendo na troca. Então, então aqui, o Moreno pergunta, qual a importância da consciência da morte para a atividade filosófica? É tudo! É tudo, porque se a gente não fosse morrer, para que você ia tentar ser alguém na vida? Se você tivesse um tempo infinito, como é que você poderia chegar a ser alguma coisa? Se há um tempo infinito, meu filho, não há transição. A transição só pode ser medida porque tem um fim. Você está entendendo? Dentro da eternidade não faz sentido você falar em transformação. O que seria uma transformação infinita? Porque a transformação nunca acaba. Se a transformação nunca acaba, ela nem começa. Está entendendo? Então, a noção de chegar a ser, que é básica para o ser humano, está condicionada ao fato de que nós sabemos que morremos. Ou seja, há um enredo, mas esse enredo termina. E é por isso mesmo que é errado você fazer analogias da vida humana, vida individual humana, com a história. Fala o objetivo da história, meta da história. Entendeu? Por quê? Porque a história você não sabe quanto vai durar. Agora, a vida humana tem uma média e você sabe, você não vai passar disso. Está compreendendo? Você vai ter uma expectativa de vida. Né? Agora, como não há uma expectativa de vida da espécie humana, não dá para você fazer né? Vamos conceber aqui um futuro histórico maravilhoso, etc, etc. Bom, mas esse futuro histórico vai passar também, e depois dele vai ser o quê? Você está entendendo? Então nós podemos fazer uma concepção de futuro para nós individualmente, mas não na história. Você está entendendo? Porque você sabe que você tem um tempo limitado para viver, e depois daquele ápice que você vê o fim. E você pode perceber um sentido nisso, porque tem um fim. E cria, vamos dizer, uma forma fechada, acabada. Não é isso? Então, a incapacidade ou recusa de pensar na morte imbeciliza o sujeito na mesma hora. Porque, vamos supor, você tem um plano mais maravilhoso do mundo. Então, muito bem. Você sabe que você tem a chance de você viver, digamos, sei lá, 70, 80, 100 anos, né? Mas que não é certo que você viva. Então daí você tira imediatamente uma orientação. Quer dizer, eu não sei se eu vou chegar a ser aquilo que eu queria. Mas eu tenho que agir agora como se eu já fosse. Por quê? Porque daí se eu morrer agora, faz sentido do mesmo jeito. É aquele negócio do Viktor Frankl, que ele foi visitar a prisão de San Quentin e o diretor, engraçadinho, né? Chegou para ele e falou, olha, tem um sujeito aí na câmara de gás, vai ser executado daqui meia hora. Se eu quer falar umas palavrinhas para ele... A situação horrível, né? Aí o Victor falou, pois não. Ele disse, olha, meu amigo, não interessa se você vai viver 5 minutos ou 50 anos, tá entendendo? Interessa que o que você faz tem que fazer sentido. Então você trata de, na próxima meia hora, fazer alguma coisa que faça sentido para você. Quer dizer, ele não deu moleza para o condenado, não. Entendeu?
E era exatamente o que tinha que falar. E depois aconteceu que o sujeito recebeu um indulto. E não foi executado. E ele disse que aquela coisa que o Franco falou para ele foi básica. Né? Então, quer dizer, mesmo que você fosse um condenado à morte, vai morrer daqui a pouco, eu digo, muito bem, qual será o que você vai fazer nos seus próximos 5 minutos? Pois se você for buscar alguma coisa prazerosa, que você acha prazerosa, vai ser pior ainda, porque o prazer vai acabar já, e você já sabe que vai, durante todo o tempo da sua curtição, você vai estar desfrutando do prazer ou vai estar agoniado porque ele vai acabar. Então não pode ser. Né? Não pode ser esse o critério. Tem que ser algo que valha para além da morte, algo que faça sentido, com morte ou sem morte. Está entendendo? Então, essa é a noção do sentido da vida, essa é a noção do dever, essa é a noção do Dharma. Tá entendendo? Hindu é a mesma coisa. Então, o Dharma é aquilo que faz sentido. Vamos ver, peraí. Tinha outras perguntas aqui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.